tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Flávia Araújo mais uma vez. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as frustrações das crianças. Na verdade, assim, algumas frases que a gente costuma escutar bastante delas. E para conseguir material para poder fazer esse vídeo, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Então, se você também não tá ainda me seguindo por lá, corre, dá uma seguidinha, porque normalmente eu costumo bater um papo mais direto com todo mundo. E aí, na verdade, veio de uma curiosidade, assim, um dia eu me peguei pensando, a gente escuta às vezes tantos medos das crianças, né? Elas às vezes têm algumas questões que precisam lidar, como insegurança, né? Medos, enfim. E a gente costuma escutar muita coisa, então como que a gente lida com isso? E eu queria saber se eu tinha coisas em comum que eu escuto e que vocês escutam também. Então eu consegui muito material e eu descobri que sim, a gente escuta muitas coisas parecidas. Então eu tô gravando hoje para poder dizer para vocês como que às vezes eu costumo contornar algumas dessas situações. Mas claro que é tudo assim, uma opinião realmente extremamente particular, né? A forma com que eu lido com essas frustrações apresentadas pelas crianças. E na verdade, para criar aqui realmente uma forma de a gente compartilhar e trocar ideias, enfim, para que a gente tenha outras possibilidades e possa enxergar também de um jeito diferente. Então não esquece de deixar aqui nos comentários como que você costuma lidar também com essas frustrações, tá? Então eu vou aqui dando uma lidinha no que a galera mandou para mim. E eu escolhi, na verdade, algumas que eu costumo escutar também, né? Porque eu achei que assim, fica um pouco difícil eu opinar sobre coisas que nem sempre eu escuto, né? Aí eu vou estar dando uma opinião que eu não coloquei nada em prática e que eu não vi resultado. Então eu realmente selecionei algumas que têm mais a ver com momentos que eu vivencio, tá bom? Mas vamos lá. Vou colocar aqui na frente do computador, tá, gente? Porque fica mais fácil para eu poder olhar para vocês e também achar aqui o comentário. A Ana Lu Leleco, acho que é isso, tá? Colocou assim, que ela costuma escutar. Eu não quero fazer dupla com ela. Eu escuto também, às vezes, eu não quero fazer dupla com ela. Mas eu não costumo separar essa duplinha, tá? Eu costumo conversar com a criança que falou isso, né? E dizer, olha, ela é sua amiga também, né? Que nós somos todas amigas. E aí normalmente elas falam, ah, mas eu queria fazer com a Mariazinha. E aí eu costumo falar sempre, olha, mas você já fez uma outra atividade com a Mariazinha, ou então a próxima você faz com a Mariazinha, mas é legal a gente conhecer uma amiga diferente e experimentar com uma amiga diferente. E normalmente elas fazem, assim, eu nunca tive uma menina que desistiu, às vezes elas começam o exercício meio emburradinhas, mas fazem o exercício. E eu acho importante elas terem esse revezamento de amigas, né, para elas poderem interagir com outras crianças. Vamos para uma próxima. Falta muito para a aula acabar? Quem que mandou esse? A. Rafa. Na verdade, esse algumas pessoas mandaram e eu acho que, na verdade, quando eu escuto, hoje eu escuto com menos frequência. Mas no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu escutava mais. Falta muito pra ela acabar? Já tá acabando, coisas do gênero. E assim, gente, quando hoje em dia eu escuto algo assim, primeiro eu fico frustrada comigo mesma. Porque eu acho que é um grande sinal que a criança mostra pra gente de que a aula tá chata. Então, assim, se hoje em dia alguma criança olha pra mim e fala, ai, tá, falta muito pra acabar, a primeira coisa que acontece realmente eu olho e falo assim, nossa, será que eu não tô bem hoje? Será que eu não tô animada? Será que esse exercício não tá funcionando? Ou assim, se é realmente uma criança que tá sempre super animada e naquele dia eu já percebi que ao longo da aula ela tava desanimadinha, então pode ser que alguma coisa deixou ela frustrada ao longo do dia. Aconteceu alguma coisa na escola, aconteceu alguma coisa em casa, enfim. Porque também pode ser. Mas a primeira coisa eu acho que é um grande termômetro. Se a criança olha pra gente e pergunta, falta muito pra acabar, que horas são? Coisas assim, a gente precisa parar, analisar.
o que a gente está propondo, analisar, se auto-perceber, né, para ver se não é a gente que está no caminho errado. Minha mãe que vem me pegar hoje, eu não costumo escutar isso. Isso também foi da eu não sei se é A.Rafa ou a underline Rafa, eu acho que é a underline Rafa. Eu tô sem óculos, gente, cegas. Enfim, eu não costumo escutar isso, mas eu acho que eu vou passar para vocês uma experiência que já aconteceu comigo, porque tudo que acontece me faz refletir, me faz tomar uma postura diferente. Então, alguns aninhos atrás, normalmente eu costumo entregar as crianças na mão do responsável, né? Quando eu tô no estúdio. Então eu vou liberando uma por uma, entregando pra mãe, pra avó, pra tia, enfim, pra quem trouxe a criança. E aí eu tinha formado a fila de saída com elas. E eu falei, ó, lembra que é uma por vez, devagarinho, mas antes a Pro vai ver se a mamãe tá aí fora. Eu falei assim, a mamãe. E aí, tem uma das pequenas que eu acho que naquele dia, não sei se era mãe. Não, não era mãe, na verdade. Mas eu não sei quem veio, não lembro se era tia. Era uma moça também, mas não era a mãe dela. E aí ela falou assim: a minha mãe vai vir me buscar? Aí eu fiquei, não, é a titia, porque na hora eu lembrei, né? Eu falei assim: não, é a titia que tá aí. Aí ela começou a chorar. Ela falou assim: não é a minha mãe que tá aí? Porque as das outras estavam a mãe. E ela realmente, assim, era a tia que tava lá. E ela veio com a tia, ela sabia que era a tia que tava. Mas da forma que eu falei, eu criei uma expectativa nela de que a mãe dela estaria lá fora. Então, depois daquele dia, enfim, aí eu saí com ela, peguei ela no colo, levei ela até a tia, aí eu expliquei, falei assim, não, é porque eu falei que as mamães estariam esperando. Falei, fui super sincera. Mas isso me fez refletir. Então, todas as vezes, hoje em dia, quando eu vou liberar as crianças e elas ainda não estão, normalmente comecinho de ano, né? Porque agora elas já sabem, a gente tá agora em junho, então elas já sabem que elas só vão ser entregues uma por vez e tal. Então eu costumo falar, ó, a gente vai fazer a filinha com calma, uma por vez, e a Pro vai primeiro chamar quem está aí fora, quem trouxe vocês para poder recebê-las, tá bom? E aí eu não tenho mais problemas com isso. Eu acho que funciona. Então, eu não sei se de repente ela perguntar, né? Ah, mas é a minha mãe que vem hoje me buscar. A gente precisa tentar contornar de uma forma dessa forma, né? Quem foi que te trouxe? Olha, um outro que eu tive muito recorrente, que eu escuto bastante. Muitas pessoas me mandaram, então vai ficar difícil eu colocar aqui o nome de todo mundo. Foi a questão de eu não consigo, ou eu não sei. Isso a gente, sim, eu escuto muito também, principalmente quando é um passo novo, né? E como eu costumo agir com elas? A primeira coisa que eu falo é: calma, a gente vai tentar. É a primeira vez que a gente tá fazendo, então eu sempre falo também a mesma coisa, né? Não é a primeira vez que a gente tá fazendo? Você já fez isso outra vez? Não, não fiz, Pro. Então, é a primeira vez. Então a gente vai tentar fazer. E eu vou te ajudar, a Pro tá aqui para isso. Aos pouquinhos a gente vai descobrir como fazer melhor. Então, e normalmente assim, é muito engraçado porque elas se surpreendem, né? Elas imaginam que não conseguem, normalmente são saltos, elas imaginam que não conseguem, mas aí elas conseguem fazer e aí numa próxima aula isso eu já soube, né? Mas eu costumo lidar dessa forma. Eu acho que pode funcionar aí também com vocês. Ah, esse aqui também a gente escuta muito. Foi a... Ai, meu Deus, que nome difícil! Eu não consigo enxergar, gente, para começar. É Dada AAH. Mas não foi só ela, tá? Teve outras pessoas, tiveram outras pessoas também que me mandaram. Tia, eu posso ser a primeira? Bom, então vamos por partes. Normalmente eu escuto mais isso na fila. Então sempre elas querem ser a primeira da fila. Ou a primeira a entrar na sala, ou a primeira a sair, enfim. A forma que eu consegui de organizar isso melhor, mas de verdade, gente, não sei ainda se é ideal. Eu tô matutando e pensando em uma coisa mais concreta para poder aliviar essa aflição das crianças.
eu faço pela ordem da chamada. Então, assim, pela chamada, eu vou seguindo dia por dia quem vai ser a primeira a sair, quem vai ser a última, quem vai ser a primeira a entrar e a primeira a sair, né? Então eu chamo a fila e falo, ó, hoje é a Alice. Então a Alice entra na frente e aí para sair eu chamo a próxima e vou marcando. Então assim, normalmente isso já deu uma boa aliviada, elas já sabem que uma hora vai chegar a vez delas. Mas muitas ainda ficam, eu nunca fui na frente, né? Eu nunca vou na frente. Nossa, tá demorando muito para chegar a minha vez. Eu não sei. Como eu falei para vocês, eu tô procurando uma forma de tornar isso mais concreto, talvez mais visual. Se eu tiver alguma ideia, ou se vocês tiverem alguma ideia, também deixa aqui nos comentários pra gente poder compartilhar. Mas eu também acho que a criança precisa passar por esse processo de controlar um pouco a ansiedade, de compreender que vai chegar a hora dela, que cada uma vai ter a sua vez. Então eu tento também controlar a minha frustração de elas estarem frustradas, né? A gente já criou, eu procuro pensar da seguinte forma: eu já criei uma forma de cada uma ter a sua vez de ir na frente. Então vai chegar a vez dela e ela precisa só aprender a esperar um pouco. E eu acho que aprender a esperar também faz parte da nossa proposta. A gente também precisa ajudar a criança a criar maneiras de lidar com essa ansiedade dela, né? Então eu acho que é uma sugestão. Tô cansada, tia. Foi a Heloísa SCT underline S2. Às vezes eu escuto, tô cansada. E eu acho que tudo depende. Eu acho que tem dias que sim, a criança tá cansada. As crianças hoje em dia fazem muitas coisas, né, gente? Às vezes eu fico impressionada com a quantidade de atividades que elas têm. Elas fazem mais coisas do que eu, às vezes. Né? Tem inglês, tem a escola, tem capoeira, tem judô, tem, enfim, um zilhão de coisas. E eu acho sim que elas podem estar cansadas. Então, às vezes, eu costumo também entender e perceber por que aquela criança tá assim, né? A gente conhece as nossas crianças, então se é uma criança que tá sempre ativa e naquele dia específico realmente ela tá cansadinha, eu costumo conversar, o que que foi? Você dormiu pouco? O que aconteceu? E normalmente, se elas persistem assim ao longo da aula, eu até converso com a mãe, e às vezes a mãe até me fala, não, hoje ela teve um dia diferente mesmo, acordou muito cedo, porque teve exame, teve médico, saiu alguma coisinha da rotina. A tia amarra, isso aqui é bom. A Juliana Sofredini mandou, tia, amarra o lacinho da minha sapatilha. Eu acho que ela deve estar falando, você deve estar falando do elastiquinho, né? Que normalmente, isso eu costumo falar com os pais, tá? E eu vou explicando para elas também. No colégio, por exemplo, principalmente que eu não tenho tanto contato com os pais, eu vou explicando para as meninas. Mas lá, como eu mesma coloco, eu coloco não, elas colocam a sapatilha nelas, então isso deixa, elas acostumam e compreendem mais fácil, né, do que quando ela vem arrumadinha com a sapatilha, e aí às vezes os pais não sabem que o elastiquinho a gente ajusta, né, e esconde dentro da sapatilha. Então, normalmente eles fazem um laço e tal. E aí eu costumo, quando começa a ser muito repetitivo, eu explico para a criança, eu falo, ó, esse aqui não precisa dar lacinho. A gente dá um nozinho, ajusta no seu pezinho e esconde. Aí às vezes elas me falam, mas a minha mãe faz o lacinho, mas eu quero o lacinho, enfim. Aí quando elas insistem muito, aí eu converso com os pais e eu explico. E resolve o problema. Então, tem que explicar. Eu acho que é a melhor forma de explicar e normalmente elas entendem, os pais também compreendem como fazer e fica tudo muito mais simples, tá? Esse aqui também a gente escuta bastante. A Anne Lorena mandou, tia, olha o que eu sei fazer. E normalmente elas querem fazer coisas muito difíceis, né? Então, assim, eu costumo muito escutar isso, e aí normalmente elas querem me mostrar uma quinta posição, ou elas querem me mostrar um super espacate, ou elas querem me mostrar um retirê na barra, ou enfim, várias coisas. Eu acho legal, primeiro de tudo, assim, eu acho que mostra o interesse da criança, então muito provavelmente ela viu alguma coisa, alguma imagem dessa na internet, no YouTube, enfim, ela procurou e ela tem interesse pelo balé. Quando eu normalmente, porque assim elas mostram super rápido, né? Eu não vou interromper a criança e falar assim, não faz. Normalmente elas me mostram e aí às vezes isso desperta o interesse das outras. Eu também sei fazer isso, sei fazer aquilo, enfim.
começa a distrair muito, desfocar muito, aí eu costumo falar para elas, olha, na dança livre vocês mostram para pro todos os passos que vocês aprenderam. Aí elas, ah, tá bom, tá bom. Então elas já compreendem que a dança livre é para elas poderem explorar o que elas quiserem, né? Normalmente, como é uma experimentação, eu não proíbo as meninas de fazerem, né? Claro que assim, quando elas vão para barra e vão se pendurar e coisas do gênero, aí eu converso com elas, né? Mas não chega a nada desse extremo, assim. Eu acho que são experimentações e são coisas que a gente pode sim olhar e falar, nossa, que legal, que difícil, né? Que legal que você já sabe fazer, enfim, porque elas estão experimentando, né? Então não tem nada demais. Eu acho que é por aí mais ou menos. Esse aqui também, ó. A underline Rafa mandou. Ah, a fulana me empurrou. Bom, como que eu lido com situações de empurrões, tapas, brigas, né? Aquela clássica. Gente, alguém deve ter mandado isso aqui, mas eu não achei. Que é, ela não quer mais ser minha amiga, ou ela disse que não é minha amiga. Enfim. Bom, quando a gente tem realmente contato físico, né? Então empurrou, bateu, xingou às vezes eu acredito que a criança nem tem noção quando ela faz um xingamento, eu acho que ela não tem noção do que ela tá querendo dizer com toda a intensidade, né? Mas provavelmente ela escutou isso em algum lugar, né? Então ela tem uma referência forte e ela sabe que quando ela escuta essa palavra ofensiva, alguém falou porque estava querendo magoar o outro. Enfim. Mas o que eu costumo fazer, principalmente quando tem situações de deu um tapinha, empurrou e etc. Eu costumo chamar as duas crianças, né? Faço elas pedirem, ela pedir desculpa. E aí eu converso com quem agrediu, né? E costumo dizer, olha, eu não sei por que você estava incomodada com a sua amiga, não sei o que foi que aconteceu, porque elas explicam, mas elas explicam do jeitinho delas, né? Mas bater não é a forma ideal de a gente dizer que está incomodada. A gente não pode bater nas outras pessoas, porque a gente pode se machucar, pode machucar o outro, né? Então não é assim que a gente demonstra que está incomodado, né? Então, e normalmente são por coisas assim, tipo, ela estava no meu lugar, etc e tal. Então, assim, quando elas falam, não, é porque ela sentou no lugar que eu tava. E aí eu costumo dizer, então, se ela sentou no seu lugar, é só você conversar com ela e falar, você pode ir mais pro cantinho, porque você tá no meu lugar. Mas ela não foi. Então você tem que conversar comigo. Se alguma coisa te incomodou, você chama a pro, né? Que a pro vai resolver para você. Então, eu costumo lidar dessa forma. Quando eu estou. E mesmo assim, quando a gente chega nessa questão de agrediu e tal, eu costumo passar né, quando eu tô no estúdio de dança pra mãe, pro pai, enfim, para quem estiver lá presente. E falo também pra mãe da criança que foi agredida, né? E quando eu estou no colégio, eu passo pra professora. A clássica, ela não quer mais ser minha amiga. Eu costumo lidar da seguinte forma: quando elas vêm conversar comigo, tem algumas que vêm magoadas mesmo, sabe? Vocês devem saber, né? Chorando e tal. E aí eu pergunto: o que ela falou pra você? Não, é porque ela não tá querendo brincar comigo, ela não tá querendo sentar do meu lado, ela não quer que eu sente do lado dela e tal. Aí eu falo: olha, não é porque neste momento ela não quer sentar do seu lado, ou ela está conversando com a outra amiga, que ela não é mais sua amiga. Aqui todo mundo é amigo, na escola todo mundo é amigo, a gente tá aqui também para fazer amigos. Então aproveita e vamos sentar do lado de uma amiga diferente hoje? Elas não ficam tão felizes na hora, tá? Mas eu costumo conseguir reverter dessa forma. Então eu vou com ela, às vezes faço a roda, já entro num outro exercício, enfim, isso alivia um pouco. Mas eu acho que são coisas que a gente tem que ir trabalhando, conversando, né? Não tem muito. Elas estão aprendendo a lidar com os sentimentos, né? As crianças, eu acho, como todo mundo, que nem a gente, adulto também não gosta de se sentir excluído, de se sentir deixado de lado, né? A gente gosta de atenção. Mas nós somos adultos, a gente já sabe lidar com os nossos sentimentos. A criança ainda não, ela tá descobrindo isso,
né? Ela tá descobrindo que naquele momento ela quer muito estar perto de alguém, mas não necessariamente aquela pessoa quer estar muito do lado dela, né? Então, eu acho que é conversar e já contornar e fazer atividade, porque aí tudo fica bem. Uma clássica também que eu costumo escutar muito, mas eu acho que ninguém mandou, mas muito provavelmente vocês devem escutar, que é: Pro, eu quero dar a mão pra você, na roda, né? Quando a gente faz o círculo. Pro, eu quero dar a mão pra você. Na verdade, normalmente elas saem correndo de onde elas estão. Quando eu falo assim, vamos fazer uma roda, vem todo mundo correndo. E aí, né, elas querem grudar na mão da Pro. E aí, enfim, quando elas chegam, mas Pro, eu quero dar a mão pra você, eu nunca dou a mão pra você, enfim, eu costumo perceber. Eu tenho uma memória normalmente muito boa. Então, se a menina que me deu a mão agora já me deu a mão num outro momento, porque normalmente eu faço a roda duas vezes. Eu faço a roda, às vezes, no comecinho da aula, quando eu faço o aquecimento, e no finalzinho, quando eu faço o encerramento e a reverência. Então eu lembro, né? Você já me deu a mão no comecinho. Então eu falo para a criança que me deu a mão, eu falo assim: olha, você lembra que você já deu a mão para Pro? Normalmente elas falam: sim, eu dei a mão para você. Você pode deixar uma outra amiga dar a mão para mim agora? E normalmente elas deixam, né? Então eu tento ir revezando também dessa forma, né? E aí elas vão também descobrindo que, poxa, olha, eu já fui. Pode ser que posso deixar uma outra amiga aí agora, né? É difícil elas baterem o pé e falarem: não, porque eu vou de novo e tal, e etc e tal. Eu costumo fazer assim e normalmente dá certo. Uma clássica que a gente escuta bastante, Eu Quero a Minha Mãe, foi a Emi Clara Prado. É isso mesmo? Emi Clara Prado. Sim, a gente escuta bastante isso, né? Eu quero a minha mãe, tô com saudade da mamãe, eu quero ver a minha mamãe, enfim. Sempre que a criança se sente com saudade da mãe, hoje eu olho como realmente assim, ela tá precisando se sentir segura de uma certa forma, né? Às vezes, normalmente acontece com crianças que estão em fase de adaptação, mas volta e meia, por algum motivo, principalmente as menorzinhas, né, com 3, 4 anos, às vezes elas ainda falam, né? Ai, tô com saudade da minha mãe, quero a minha mãe, enfim. Antes eu tentava ao máximo, né? Porque eu não sabia lidar muito bem com essa situação, então eu tentava ao máximo, assim, tentar distrair a criança. Então eu já, não, mas tudo bem, daqui a pouco tá na hora de ver a mamãe. Então eu já pegava ela, vamos fazer a próxima atividade, não sei o que, não sei o que lá. Então eu tentava contornar dessa forma. Hoje eu já costumo acolher um pouco mais essa criança, né? Então, quando ela tá chorosa, eu vou até ela, eu costumo, às vezes, dependendo do tamanho dela, pôr ela no colo, né? E falo, me dá um abraço, vem aqui com a Pro. Aí eu dou um abraço nela e falo, por que você tá com saudade? Ah, eu tô com saudade, né? Elas não sabem muito dizer por que elas estão com saudade. Né? E aí, assim, eu costumo dizer, olha, mas a mamãe tá te esperando, no caso, né, quando eu estou no estúdio de dança. A mamãe tá te esperando lá fora, né? Você tá aqui para se divertir com suas amigas. A gente vai fazer uma atividade super legal agora. Eu costumo aí colocar elas para me ajudarem, sim. Então eu falo, né? Porque você quer me ajudar a montar o exercício? Elas vêm, me ajudam e tal. Quando eu tô no colégio, que eu acho que às vezes, principalmente tem muitas meninas que ficam integral, né? Então é difícil elas entenderem o tempo que elas ficam lá. Então, aí eu costumo falar, porque a mãe não tá lá fora esperando, né? Então, aí eu costumo puxar assunto mesmo. Mas onde que tá a mamãe? Elas normalmente sabem, a mamãe tá trabalhando. Então, a mamãe precisa trabalhar, né? Enquanto ela tá trabalhando, você tá aqui na escola, tá estudando, tá com as suas amigas. Se você fizer as atividades, vai passar mais rápido. Enfim, elas costumam também desfocar mais fácil disso, mas hoje em dia eu procuro muito mais validar o que a criança está sentindo, entender o que ela está sentindo, do que simplesmente não entrar no assunto e fingir que não está acontecendo nada, né? Eu acho que a gente precisa dar esse espaço para a criança sentir e aos pouquinhos ir aprendendo a lidar, tá? A Ana Lula Leco também mandou: eu tô com medo de apresentar no palco.
Às vezes eu costumo mais escutar, eu tô com vergonha, ou eu tenho vergonha, isso eu escuto mais, assim. E o que eu costumo passar para elas? A questão do espetáculo eu trabalho bastante com as crianças desde o comecinho. Quando eu vou começar os ensaios, eu costumo ter uma conversa com elas mesmo. Ó, a gente vai começar a ensaiar a coreografia que a gente vai apresentar para o papai, para a mamãe, para nossa família lá no teatro, né? Aí eu falo o que que é o teatro, como que vai ser e etc e tal. E aí, quando elas começam, às vezes, a se sentir um pouco inseguras, que aí vem, ai, mas eu tô com vergonha, ai, mas eu vou errar tudo, né? E aí eu costumo falar da importância do ensaio. Eu falo, ó, mas a gente tá ensaiando. Por que que a gente ensaia? Pra gente gravar tudo na cabecinha e no nosso corpinho e aprovar e ajudar vocês. Eu vou estar lá. Aí elas falam, ah, mas você vai dançar junto com a gente? E aí eu sou sincera, eu falo, não, ó, a Pro não vai dançar com vocês, porque as minhas meninas dançam sozinhas, né? A Pro não vai dançar com vocês vão dançar sozinhas, mas a Pro vai estar lá pertinho, no cantinho, de olho em vocês. Vou dar umas dicas, eu sempre falo para elas. Se vocês esquecerem de alguma coisinha, a Pro vai estar ali no cantinho e eu vou dar umas dicas para vocês. Então eu costumo tentar deixá-las o máximo possível seguras, né? Elas têm que ter a noção da responsabilidade, eu não tiro a responsabilidade delas, né? Elas vão aprendendo e vão escutando. O Zion tá sapateando. Que elas vão fazer sozinhas, que elas têm que treinar, que elas precisam ensaiar, mas eu vou estar lá para qualquer coisa, né? Então, assim, elas sabem que farão sozinhas, mas eu vou estar lá caso elas precisem de mim. Eu acho que isso faz toda a diferença, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu falei bastante coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei pra vocês, são só algumas dicas, algumas sugestões, são formas com as quais eu costumo lidar com as crianças. Não quer dizer que seja correto. Eu acredito que eu tô aprendendo muita coisa e eu tô aqui justamente para isso, para que a gente compartilhe ideias, sugestões, enfim. Então, deixe seu joinha no vídeo. Ai, tá super sol, meu Deus do céu. Deixe seu joinha no vídeo, porque ajuda bastante na divulgação. Compartilha com quem você quiser. E não esquece de deixar aqui nos comentários como que você lida com as frustrações das crianças, né? Se tem alguma coisa que eu não falei aqui, que você costuma escutar bastante também, pra gente poder trocar bastante informação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Beijão!